Oi, minhas águias! Hoje quero compartilhar com vocês um testemunho aqui de dois assuntos, né? Outubro Rosa, né? Estou de rosa aqui em homenagem a esse período do ano tão importante, né? E vida de oração. Quem está comigo aqui mais tempo sabe que este ano, no ano de 2022, eu, realizando os meus exames de rotina, eu encontrei um nódulo no meu seio, né, na minha mama direita. E já há muito tempo nas minhas orações eu pedia para Deus que eu queria provar a minha fé, né? Deus, prove a minha fé. Eu quero ter certeza que eu sou uma pessoa convertida. Então, nas minhas orações sempre estavam, né, esse pedido a Deus. Essa era a minha intenção diante das minhas orações, né? Provar a minha fé e ter certeza que eu era uma pessoa convertida. Então, como de costume, né, todos os anos, principalmente depois dos 40 anos, faço os exames anuais. E marquei os exames no centro, né, aqui da cidade de Florianópolis, lá no centro. E, como de costume, sempre marco para depois das 13 horas, porque eu gosto de ir à catedral antes. Como eu já me desloco, já vou, né, na catedral, porque tem a reza do terço às 11h30 e logo após a missa, né? Tem uma missa diária todos os dias ao meio-dia. Quando eu sentei no banco da igreja, né, acabei chegando um pouquinho mais cedo, eu acabei fechando os meus olhos, né? Fiquei ali quietinha com o intuito de acalmar, né, a minha mente, entrar naquele estado de introspecção, que é o nosso estado de oração. E de repente eu senti alguém tocar o meu braço. E era um senhor que organiza ali a reza do terço, ele conduz a reza, né? E ele convida algumas pessoas para fazer a reza de uma dezena. E ele me convidou para fazer a reza da terceira dezena. E eu levei um susto ainda, né? Porque eu sempre achei muito bonito, né? As pessoas que participam, né? Enfim. Aí eu sim aceitei. Aí chegou o momento, né, da minha reza, me levantei, existe um microfone e nós rezamos o terço olhando para uma imagem linda, incrível, maravilhosa de Nossa Senhora que está ali aos pés do altar. Quando eu comecei a rezar o terço, fui desenvolvendo, né, enfim, olhando para Nossa Senhora, e chegou um momento, gente, que eu olhei firmemente para o rosto de Nossa Senhora e os olhos dela, gente, teve um momento que eu percebi que os olhos dela queriam me falar alguma coisa. E eu me perdi na reza do terço. Eu me perdi. Eu estava com um microfone e com muitas pessoas dentro da catedral. Eu me perdi. Eu fiquei parada. Porque aqueles olhos queriam me falar alguma coisa. Aí eu percebi que aquele senhor que me selecionou, e eu percebi que o senhor levantou para me dar um apoio, porque ele pensou provavelmente que eu estava passando mal. Só que quando ele levantou, eu senti alguém se movimentando, eu pensei, gente, eu tenho que dar continuidade. Aí, dei continuidade às contas, né, as rosinhas ali do rosário, e finalizei. E depois sentei no banco, enfim, e fiquei muito pensativa com aquilo, né? Participei da missa e fiquei muito pensativa, assim, o que será que Nossa Senhora quer me falar? O que será que Nossa Senhora quer me falar? Aí fizemos, né? Participei da missa e fui para a clínica. Cheguei na clínica, aquela situação toda, né? De preparo, tal. E me preparei, né, vesti. Cheguei na clínica, né, fiz a mamografia, ok? Fui para o exame do ultrassom de mama.
Deitei ali naquela posição, levei os exames anteriores, né? A gente precisa levar, isso é muito importante, levar os exames anteriores, não pode esquecer. Levei os exames anteriores, deitei ali, aquela posição, e foi para fazendo o ultrassom da mama, que é um gel, né, que se aplica na mama e faz ultrassom. Quando eu estava fazendo ultrassom ali, que a gente fica numa posição até, nós estamos muito vulneráveis ali, né? Gente, a médica, ela ficou muito nervosa, ela ficou muito nervosa, ela ficou muito ansiosa. Perguntou se nos exames anteriores tinha aparecido alguma coisa, né, algum nódulo. Eu disse que não. Ela se levantou rapidamente, foi ver os meus exames anteriores e ela... Quando eu vi essa excitação da médica, eu falei: a senhora está me deixando nervosa. Eu entrei aqui de uma forma e vou sair de outra. E ela: não tem problema, tu vai fazer uma biópsia. E ficou ansiosa, nervosa, muito alterada. E naquele momento, gente, eu lembrei dos olhos da Nossa Senhora. Eu falei: eu já entendi que a senhora quer me mostrar, né? Vou viver uma aprovação a partir daqui. E foi o que aconteceu no período de 20 dias, até eu ter um diagnóstico completo, né? Exato do que realmente iria. Saindo dali, né? Não vou negar que eu saí muito abalada. Eu tinha que até passar em outros lugares, vim direto para casa. E conversei com uma amiga que me indicou um mastologista, marquei consulta com ele, uma pessoa extraordinária, me acalmou, marquei a biópsia, né? Passei pelo processo da biópsia. E esses 20 dias, gente, esses 20 dias de incerteza, esses 20 dias quando você passa por uma experiência ou uma sensação de finitude da vida, né? Tô falando sobre a minha experiência. Que você enxerga a finitude da vida quando você percebe que em determinadas situações você não tem o controle de absolutamente nada. E quando nós não temos o controle de absolutamente nada, sabe quem que a gente mata dentro de nós? E algo que eu tenho muito, né? A autossuficiência, a arrogância, a prepotência, o orgulho. E sabe como que nós nos sentimos nesse momento? É nesse momento que nós realmente assumimos a nossa humildade. Onde a gente se vê pequenininho, com uma dependência só. A dependência de Deus. Aí você é convertida. Aí acontece a sua verdadeira conversão. Gente, nesses 20 dias eu chorei tanto. O meu marido me via chorando, ficava desesperado. Ele dizia: Van, vai dar tudo certo, Van. Tu vai ver que isso não é nada. E eu dizia para ele: e desde quando eu tô chorando por esse nódulo? Eu tô chorando pela minha conversão. Eu tô chorando porque eu pedi tanto para Deus para provar minha fé. E é nessa experiência que eu estou tendo essa grande oportunidade. Eu tenho milhares de aprendizados desses 20 dias, milhares. Eu acredito que eu ficaria horas conversando com vocês. Em algum momento eu vou ter oportunidade de trocar tudo o que eu vivi nesses 20 dias com vocês. E eu lembro
que quando eu estava na biópsia, fui fazer a biópsia, né? A retirada de um pedacinho do nódulo. Eu fechei os meus olhos e fiquei... E tinha uma luz muito forte, assim, aqui em cima, né? Muito forte. Então eu fechei os meus olhos, mesmo assim eu tinha um clarão. E eu só fiquei focada nos olhos da Nossa Senhora. Eu fiquei tão quietinho que os médicos pensaram que eu também estava passando mal. Ah, você está passando mal? E eu pensei, nossa, eu estou tão bem aqui, com aqueles olhos, né? Cuidando de mim, me protegendo. Aqueles olhos misericordiosos me protegendo naquele momento. Me protegendo, me dando força, né? Depois de 20 dias, saiu o diagnóstico, o nódulo era benigno. E depois eu fui entender o porquê do desespero, né, daquela médica. As características morfológicas, como ele se apresentou, era extremamente semelhante, com bordas irregulares, a um nódulo maligno, né? Quem sabe, né? Tenha sido um dos milagres de Deus na nossa vida. E quando eu compartilhei essa experiência que eu vivi, né, existe um destaque ali, que o nódulo era benigno, né? Muitas pessoas, muitas mensagens eu recebi, graças a Deus, que bom. Aí eu chorei mais e mais ainda, depois desses 20 dias, porque se fosse um nódulo maligno, não seria também graças a Deus para provar ainda mais a minha fé? Para que eu me tornasse uma pessoa cada vez mais dependente de Deus? Muitas mulheres vivem esta grande provação. Muitas mulheres, nesse momento que a gente está conversando, está recebendo um diagnóstico, né? Muitas mulheres que receberam um diagnóstico de algum câncer vieram conversar comigo depois disso, né? Então a gente precisa entender que a nossa conversão, nossa verdadeira conversão, que a nossa verdadeira conversão, aqui, né? Nossa verdadeira conversão precisa acontecer nesta vida, neste preparo, nesta passagem por este mundo terreno, para que a gente possa alcançar o céu, né? Existe o tratamento hoje, muitas e muitas pessoas superam, né? Mas que essa jornada tenha um significado muito maior na nossa vida, quando a gente vive uma doença, um significado muito maior. Não é só a medicação, não é só a dor física, não é só os nossos medos, mas principalmente a nossa conversão a Deus. E é dentro dessa nossa conversão, quando a gente entende o que é a humildade, o que é a dependência de Deus, que a gente consegue transformar a nossa vida de oração. Eu tenho acordado às 5 da manhã, tem sido um momento muito lindo, e hoje pela manhã eu pensei, né, me veio ao coração, eu tenho que falar do Outubro Rosa e compartilhar esse testemunho maravilhoso. Existem muitos desdobramentos desses 20 dias e que vou falar para vocês. Foram os melhores 20 dias da minha vida. Eu só posso agradecer a Deus a esta provação, né? Foi uma grande provação que foi colocado na minha vida, mas eu vivi a minha conversão. Amém. Que esse testemunho possa tocar o seu coração de alguma forma.